tarde, boa noite. Tô aqui hoje para mais um vídeo descontraído. Mas antes de começar, se inscreve aqui no canal, compartilha. Quanto mais pessoas alcançarmos, mais pessoas podem ser ajudadas pelo projeto Fortemente. E também os vídeos descontraídos podem ser uma maneira de ajudar uma pessoa a se distrair em um momento que ela não tá bem. Então é muito importante. Eu tô aqui hoje para quebrar 20 mitos que você ainda acredita. Bananeiras são parentes das palmeiras. Na verdade, não. As bananeiras são frutos de herbáceas, que não tem nada a ver com as palmeiras. O fruto proibido da Bíblia é uma maçã. No Antigo Testamento não se diz que o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal era exatamente uma maçã. Muito provavelmente a teoria de que Adão e Eva comeram a maçã surgiu por causa da tradução da Bíblia para o latim. A teoria do latim do século IV. A palavra latina malum é traduzida como maçã ou o mal. Portanto, o fruto proibido pode ser qualquer coisa, desde romãs até algo inimaginável. Vai ver algo que nem existe mais hoje. Os lobos uivam na lua cheia. Mito. Não existe uma ligação direta entre a lua cheia e o uivo dos lobos. O uivo desses animais são meios de comunicação e eles levantam a cabeça apenas porque, dessa forma, o som se propaga muito melhor. Nossos ancestrais viviam em cavernas. Estudos modernos sugerem que os primeiros seres humanos eram nômades e usavam cavernas para paradas temporárias. Além disso, os assentamentos mais antigos da humanidade, eles não foram encontrados nas cavernas, mas sim em campos abertos. O ketchup é molho de tomate. Hoje, isso é verdade, mas nem sempre foi assim. Com moto lazarenta. As primeiras receitas de ketchup de tomate apareceram nos livros de... Não é possível, gente. Esperar o bonito fazer graça com a moto. Ai, meu filho, vamos meter uma hora. Ai, ai. Tá, voltando. As primeiras receitas de ketchup de tomate apareceram nos livros de receitas americanos, no início do século XIX. Mas cerca de 200 anos antes, foi introduzido na Inglaterra, vindo da Ásia, um molho feito de anchovas, salmoura de peixe, vinho, especiarias, alho, feijão, nozes e cogumelos, chamado de ketchup. A agulha de uma bússola aponta para o Polo Norte. Estritamente falando, isso não é totalmente verdadeiro. A agulha de uma bússola, ela aponta para o norte magnético, que ao contrário do geográfico, se move constantemente. A lua tem um lado escuro. Todos sabem que a lua sempre mostra a Terra em um de seus lados. Esse fato levou à aparição do mito de que o lado escuro da lua era algo que continha segredos e coisas do tipo. Peraí que agora é um caminhão passando aqui. Isso aqui que acontece? Silêncio o dia inteiro. Eu vou gravar, parece barulho. Ai, ai. Foi embora, passou. Tá, foco. Agora tem gente gritando na rua. Ô, senhor! Foco, Vitória, foco. Inclusive, surgiram muitas... Ô, moço, para de gritar, pelo amor de Deus. Eu tô tentando gravar aqui. Por algum motivo, todos se esquecem que a Lua, ela gira em torno da Terra. E junto com a Terra, ao redor do Sol. Isso significa que todas as suas partes são igualmente iluminadas pelos raios solares. Então não existe um lado obscuro da Lua, que apareceu nos Transformers, em música do Pink Floyd, em tudo. Não existe.
As estações do ano são produzidas pela mudança da distância entre a Terra e o Sol. Na verdade, a mudança das estações se deve ao fato de que o eixo da Terra está formando um ângulo em relação ao plano de rotação do planeta ao redor do Sol. Dessa forma, durante o período em que o hemisfério norte recebe menos luz, produz-se o inverno. O hemisfério sul, nesse período, recebe mais luz e, consequentemente, seus habitantes aproveitam o calor do verão. Charles Darwin disse que os humanos descendem dos macacos. Na verdade, Darwin nunca afirmou explicitamente que o homem evoluiu dos macacos. Em seu trabalho A Origem do Homem e a Seleção Sexual, apenas apontou que, entre os humanos e os macacos, deveria haver um vínculo que os unisse, ou seja, um antepassado, um ancestral em comum, formando uma espécie de Y evolutivo, com homens numa das pernas desse Y e macacos em outra. Tomar uma dose de destilado vai te aquecer no inverno. O álcool não só aumenta a temperatura corporal, mas também pode aumentar significativamente a perda de calor do corpo. Isso ocorre porque as bebidas com alto conteúdo de álcool, elas dilatam os vasos sanguíneos e o sangue quente se aproxima da superfície da pele, fazendo-nos sentir calor apenas por um curto intervalo de tempo. Imperadores romanos mandavam matar gladiadores, fazendo um sinal com o polegar para baixo. Não há uma única prova de que o imperador ordenasse matar o gladiador mostrando o polegar para baixo. A expressão policiverso, que é usada para esse gesto, traduz-se como girando o polegar, mas não está claro se é para cima ou para baixo. Vai lá, caminhão, passa de novo. Passou, meu filho? Obrigada. O espaço é vazio. Embora o espaço não tenha uma densidade, ele não pode ser chamado de vazio. De fato, o universo está repleto de moléculas de hidrogênio, de radiação eletromagnética e presumivelmente da chamada matéria escura, que infelizmente os cientistas ainda não conseguiram detectar. Nosso planeta tem 4 oceanos. Muitos atlas geográficos mencionam 4 oceanos: Atlântico, Pacífico, Índico e Ártico. Em 2000, os cientistas decidiram separar a parte sul dos 3 primeiros, criando assim o Oceano Antártico, também chamado de Oceano Meridional ou Oceano Austral. A estrutura do novo oceano é constituída por 14 mares. Os índios sempre andavam a cavalo. Apesar de o lar ancestral dos cavalos modernos ser a América do Norte, eles se extinguiram há cerca de 6.000 anos antes de Cristo e voltaram ao continente americano apenas no século XVI, ao lado dos colonos europeus. Os primeiros a usar cavalos foram os índios do Pueblo, que viviam onde hoje ficam os Estados Unidos, que logo mostraram essa habilidade a outras tribos. A mensagem subliminar afeta o subconsciente. Em 1957, o norte-americano James V. Carey, ele realizou um experimento. Ele introduziu em um filme normal imagens incentivando as pessoas a beber uma determinada bebida e a comer pipoca. Segundo ele, imediatamente após as sessões, as vendas dos produtos aumentaram acentuadamente, pois as pessoas associavam o inconsciente, pipoca e cinema. No entanto, um ano depois, a Associação Americana de Psicologia negou o efeito da pesquisa. E em 1962, o próprio V. Carey admitiu ter falsificado os resultados. Dormindo, o cérebro está em repouso. Acredita-se que o sono é necessário, entre outras coisas, para que nosso cérebro possa descansar. Mas a verdade é que o cérebro ele não descansa durante o sono. Sua atividade se torna algo diferente
do que quando você está acordado. Por exemplo, um estudo com camundongos, desculpa, ele mostrou que durante o sono, o cérebro começa a trabalhar para a eliminação das toxinas. A telefonia celular funciona por meio dos satélites. O princípio de funcionamento das redes dos celulares é o seguinte: depois de marcar o número, o telefone encontra o sinal da estação base, a unidade de controle, que por sua vez transmite através de um cabo ao controlador. O controlador envia o sinal para um interruptor, que também passa pelos cabos, e o interruptor determina para onde vai enviar essa chamada. Nada de satélites no processo. As pirâmides foram construídas por escravos. Acredita-se que as pirâmides foram construídas por escravos. No entanto, um estudo mostrou que, na verdade, era uma obra que foi feita por egípcios mesmo. Tanto que várias covas dos egípcios são encontradas nas sombras que a pirâmide forma. Muito interessante, né? Os astronautas funcionam somente pela ausência de gravidade. As imagens dos astronautas levitando na Estação Espacial Internacional encantam o mundo inteiro. No entanto, isso não acontece por conta da ausência de gravidade, pois a gravidade lá é apenas 10% menor do que na Terra. A levitação desses astronautas se deve ao movimento contínuo da estação espacial em uma órbita circular, de modo que eles ficam em estado de queda livre sem fim. E por último, mas não menos importante, o hemisfério direito do cérebro é responsável pela criatividade. Acredita-se que as pessoas com o hemisfério direito mais desenvolvido dominam o mundo da criatividade, e o hemisfério esquerdo tendem à análise e à lógica. No entanto, uma pesquisa recente destruiu completamente esse mito. Especialistas analisaram a atividade cerebral e 1.011 pessoas com idade entre 7 a 29 anos e não encontraram nenhum sinal de dominância em nenhum dos hemisférios. Bom, o vídeo de hoje foi isso. Espero que você tenha quebrado esses mitos que você acreditava. E não se esquece de se inscrever e deixa nos comentários se você conhece mais algum e que você quer quebrar ele. Um beijo!